esse adendo. Eu vou garantir a palavra. O internauta Fernando Lino é um advogado de Mato Grosso e ele questiona se esses impostos, né, essa concessão, aí, não é incentivo. Esse incentivo, não teria havido, ele chama de desincentivo. Ele considera que já que houve um incentivo, esse incentivo via redução do ICMS para a exportação, não teria havido, na palavra dele, um desincentivo à agregação de valor dos produtos agrícolas, principalmente de Mato Grosso, porque a Argentina produz menos, mas recebe mais pelo que exporta porque agrega valor, né, do que o Brasil e do que Mato Grosso. Na verdade, para ser mais didático que você pediu para ser, mano, na verdade o governo federal está fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Ora, na verdade a produção está nos estados. E o governo fez essa oferta, dizendo o seguinte, olha, vamos fazer uma lei, Candir, que o governo federal vai ter um fundo que vai complementar naturalmente diante das percas que vai ter os estados, sobretudo os estados de produção de commodities, particularmente é o caso de Mato Grosso, o Goiás, o Mato Grosso do Sul, o próprio Pará, que exporta muito minérios. Feito isso, o que nós temos que discutir, como bem disse o senador Petralha, um novo pacto federativo do Brasil. Há uma concentração enorme na mão do governo federal. Para você ter a noção, o FPE dos estados, nós temos que rever urgentemente, na medida em que há um descompasso, sobretudo alguns estados nordestinos, com a nossa região. Há um descompasso enorme. Se você pegar, por exemplo, com a criação do estado do Tocantins, você vai lá e pega o FPE do estado do Tocantins, eu queria que isso fosse mais, mas vamos fazer aqui um parâmetro. Ele é bem maior do que o Mato Grosso, bem maior do que o Mato Grosso do Sul. Se você pegar o estado do Maranhão, a Bahia, por exemplo, há um descompasso. Bahia é maior que todo mundo. É maior do que todo mundo. É um descompasso enorme. Então, eu sou da tese, concordo com o senador Pedro Táxi, de nós definirmos urgentemente, ou seja, discutirmos um novo pacto federativo e, sobretudo, fazer com que o governo federal cumpra aquilo que ele realmente, no início, quando ele ofertou a Lei Candir, ou seja, dava esse incentivo, ele tem que, imediatamente, é uma matéria que tem que ser discutida urgentemente, sob pena deste ano aqui, por exemplo, o Mato Grosso particularmente vai ter quase um prejuízo, se o governo mandar uma medida provisória para cá agora, de 289, quase 300 milhões de reais. Você imagina um estado como o Mato Grosso perder uma fonte de receita de 300 milhões de reais, deixa um buraco, a linha do seu raciocínio, orçamento. O senhor então defende que nessa polêmica sobre a distribuição dos royalties da camada de petróleo do pré-sal, os estados não produtores tenham maior mais do que justo, irmão. Cota nessa partilha geral. É do Brasil, é do povo brasileiro, isso não é reserva de qualquer. Então eu faço ao senhor a pergunta que depois vou dirigir ao senador Blas e ao senador Pedro Táxi. E como vai ficar o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que já tem contratos? Não vai perder. Os contratos, eu acho que tem que ser respeitados. Agora para frente, nós temos que, naturalmente, ter um novo conceito, uma nova forma de aplicação da distribuição dos royalties. Por outro lado, o governo federal tem que dar o seu quê? Abrir mão também de uma parcela, naturalmente, daquilo que está arrecadando, sobretudo que é da própria fonte da arrecadação do petróleo lá. Agora, não podemos, em hipótese alguma, vamos deixar bem claro para a opinião pública brasileira, de que o que se produz no mar ou em terra, em solo brasileiro, é do povo brasileiro. O Mato Grosso recebe uma ninharia. Para você ter noção, dos 20 ou 30 milhões que nós recebemos, de fato prevalecer aquilo que inicialmente está acordado, nós vamos para quase 500 milhões de reais. Nesse caso, eu imagino de que todos os estados vão ser contemplados, não só na nova distribuição do royalties do petróleo, mas sobretudo do pré-sal. Quando vem o pré-sal, eu acho que vai atender, vai fazer justiça social para outros estados da federação. Sim, me permita, eu vejo que os estados produtores, né, nós temos que obedecer os contratos, né, porque um país ele se desenvolve com respeito ao que foi pactuado. Agora, para o futuro, nós precisamos fazer com que os estados produtores abram mão de parte do que pretendem receber. Esse é um ponto. Agora, um outro ponto que eu queria trazer à discussão dos colegas senadores é a qualidade deste gasto. O que nós vamos fazer com esses recursos? Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro, um grande estado produtor, a cidade de Macaé. Será que o índice de desenvolvimento humano em Macaé melhorou a partir da produção e aquela parte que o município recebeu? Não melhorou.
o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, nós temos que nos preocupar também com a qualidade dos gastos desses recursos que serão carreados para os Estados-membros e para os municípios. Esse é o primeiro ponto. E, para encerrar, se me permite, né, o sistema de divisão desses valores, né, um sistema de injetar esses valores na economia nacional não é bom, não deu certo na Venezuela, não deu certo nos grandes estados produtores. Quem sabe nós poderíamos pensar um sistema que existe na Noruega, da criação de um fundo para que nós possamos aplicar esses valores. Não adianta nós termos os valores repassados aos Estados-membros e aos municípios se isso não chega na população. Temos que debater a qualidade do gasto que será efetuado. Senadores, essa qualidade do gasto é preocupação do telespectador Edu Arruda Neto, que é de Cuiabá, que ele gostaria de saber por que, segundo uma informação que ele nos passa, a arrecadação de impostos em Mato Grosso é menor no setor de agronegócio do que em outros setores, já que o setor de agronegócio é mais de 40% do PIB do Estado. Então, eu gostaria que os senhores falassem um pouquinho sobre isso. E tem também uma outra questão, que é isso a gente vai ver num vídeo, que é do jornalista Anselmo Carvalho, que é lá de Cuiabá, que ele está muito preocupado sobre a participação de Mato Grosso na Copa, ou seja, o uso de recursos públicos aí para se fazer de estádios. Ele acha que não é muito positivo. Mas nós não ouvimos o senador Blairo sobre os royalties. Sobre os royalties, tá. Eu preciso falar sobre royalties. E tem uma experiência interessante. Eu nasci numa cidade no Paraná, chama São Miguel do Iguaçu, que foi, boa parte do seu território, 33% do seu território, foi inundado pela usina de Itaipu. E os municípios que perderam território, eles têm direito a royalties. E se você pegar Foz do Iguaçu, São Miguel, Santa Terezinha, Medianeira, Itaipulândia, acho que são mais ou menos esses, e Santa Helena que recebe royalties, e nós olharmos nesses últimos 20 anos, e aí o senador Pedro tem toda a razão, a vida das pessoas que vivem nessas cidades não é nada diferente daqueles municípios que ao lado são lindeiros e que não têm royalties. Quer dizer, a qualidade do gasto é que tem que ser olhada. Só ter o recurso não vai resolver nada. E não se pode, né, de forma nenhuma, e o Rio de Janeiro hoje reclama isso, aí se tirar esse royalty, quebra o Estado. Porque estão usando o recurso do royalty para despesas fixas, que não deve ser feito. Então, senador, falando em gastos, então, o senhor terminando a sua participação nessa questão dos royalties, a gente gostaria de ouvir o que diz o Anselmo sobre essa questão dos gastos da Copa. Pode ser? Pode. Então, vamos. Minha pergunta aos senadores é a seguinte: muito tem se falado do legado da Copa para Mato Grosso. Eu queria falar um pouco sobre o fardo da Copa para Mato Grosso. Mato Grosso está pegando de empréstimos com órgãos oficiais 1,5 bilhão de reais para fazer um estádio e o VLT. Além de obras de mobilidade urbana, centro de treinamentos, enfim. Para um Estado que viveu anos pagando juros pesados da dívida com a União, não está saindo caro demais fazer uma Copa aqui em Mato Grosso? Senador Pedro Táxi, nesse custo-benefício, o senhor concorda com a opinião do nosso amigo? Um abraço para o Anselmo, agradeço a sua inteligente pergunta. Eu vejo que a Copa do Mundo, ela é uma Copa que deve nos orgulhar, não nos envergonhar. E a linha que separa o orgulho da vergonha é uma linha tênue, notadamente hoje no nosso estado. Nós sabemos que a Copa se realizará no Brasil há 4 anos. Nós sabemos que Cuiabá será uma sede da Copa há 2 anos. Nós estamos aí há 900 dias da Copa, mais ou menos isso. E pouca coisa foi feita em Cuiabá. Eu vejo que a Copa no estado de Mato Grosso, ela tem que deixar um legado, como bem disse isso. Qual é esse legado? Poucas pessoas em Mato Grosso, assistirão a esta Copa ao vivo. Me parece que 75% dos ingressos são vendidos em pacotes internacionais. A Copa é cara. Como diz o deputado Romário, não é para o povão. Poucas pessoas de lá assistirão à Copa. O que vale é o chamado legado. Qual é esse legado? O conhecimento do mundo a respeito das belezas de Mato Grosso, da importância econômica do nosso estado. As cavernas de Curvelândia, por exemplo, do nosso estado. As cachoeiras de Chapada, as águas límpidas de Nobres, né? O turismo do agronegócio, na região de Sorriso, Lucas, Nova Mutum, Primavera, o Pantanal mato-grossense. Agora, infelizmente, né, em Mato Grosso, hoje, infelizmente eu digo isso, que tentando se politizar a questão da Copa. Ela tem que ser tratada desta forma. Nós não podemos acabar com a capacidade de endividamento do Estado em 2 equipamentos para a Copa.
como a Arena e como o chamado VLT, que é o modal de transporte. Então, a Copa, ela deve nos orgulhar, não só Cuiabá, mas o Estado, mostrando as nossas potencialidades para o mundo. Este é o legado. E também, só encerrando, a preparação do nosso povo, a formação continuada do nosso povo para um segundo momento da nossa economia, que é a chamada a verticalização da produção, a industrialização do setor primário do nosso Estado. Senador Jaime. Bem, a pergunta do Anselmo foi bastante oportuna. Ela não deixa de ser pertinente diante, naturalmente, da escassez de recursos que há, não só a nível de Estado de Mato Grosso, mas, sobretudo, no próprio Brasil, sobretudo nas questões importantes na condição de vida da população brasileira e, particularmente, no meu Estado, que eu posso falar. Quando você discute Copa do Mundo, se gastar num estádio de futebol e num transporte VLT, que em alguns países já não está aprovado, como no caso do próprio Portugal está sendo desativado, 1,5 bilhão, acho que vai ser mais, vai ser na ordem de 1 bilhão e 700 milhões, realmente é muito complicado. Todavia, o que nós esperamos é de que o legado seja bem maior do que esse 1 bilhão e 700, sobretudo quando se fala em mobilidade urbana. Cuiabá, nesses últimos tempos, cresceu assustadoramente, sobretudo na questão de edificações, de aumento da população, e com isso as nossas avenidas, nossas ruas, elas estão ultrapassadas, ou seja, superadas. Precisa urgentemente ter investimento. Mas não seria só nesse caso investimento na questão das travessias urbanas, da mobilidade urbana, questão da melhoria do transporte coletivo. Sobretudo, que eu acho muito importante, Armando, é a questão, nós melhoramos também a questão dos atendimentos, não só na saúde, é fatal, é fulcral os investimentos que são feitos da saúde de Mato Grosso. Você não pode fazer uma Copa do Mundo se você não tem nem leito hospitalar disponível. Como é que se faz? Não tem condições. Segurança pública, eu acho que o legado vai ser muito grande, tendo vista que vai melhorarmos as nossas polícias civil e militar, e principalmente quando o Pedro fala aqui, na divulgação das nossas potencialidades. Agora, que é um assunto complicado, diante do que o Estado, eu acho que não tinha capacidade para fazer esses investimentos no primeiro instante. O governo federal teria que se responsabilizar dos investimentos do transporte, da mobilidade urbana e principalmente na questão de infraestrutura que vai permitir a realização desse grande evento. Eu, particularmente, sou favorável ao evento, agora nós temos que ter essa preocupação em relação ao endividamento que isso pode gerar em termos de perspectiva do futuro para o nosso Estado. Senador